Nós, Nayara, Emily, Letícia e Maria Vitória, hoje apresentaremos um trabalho sobre direito internacional público e direito internacional privado, com implicâncias no direito interno e no direito externo, também sobre direitos sociais e garantias fundamentais. Bom, o primeiro tópico que eu vou estar abordando é sobre a consolidação dos direitos sociais e a judicialização. Para começar, a Constituição Federal de 1988, ela marcou ali um divisor de águas na consolidação dos direitos sociais no Brasil. Ela ampliou um catálogo de direitos fundamentais e determinou que o Estado precisa garantir acesso à saúde, educação, moradia e dignidade humana. Mas como nós sabemos, né, a realidade ela nem sempre acompanha a norma. Então, a inércia ou insuficiência das políticas públicas acabou gerando um fenômeno crescente que é a judicialização. Ou seja, os cidadãos eles passaram a precisar recorrer ao judiciário para poder valer fazer aquilo que estava na Constituição. Pode passar. E sobre, então, o papel do judiciário na efetivação dos direitos, ele tem o papel de ser um garantidor constitucional, e aqui o slide ele traz 3 elementos essenciais, né? Primeiro, então, o judiciário ele atua como um garantidor constitucional, então ele age quando há omissão administrativa ou descumprimento de políticas públicas. Segundo ponto, esse segundo ponto ele não fere a separação dos poderes. A própria Constituição ela autoriza o judiciário a corrigir as ilegalidades e garantir a efetividade dos direitos. E, por fim, garantir o acesso à justiça, que é um direito em si mesmo. Ou seja, para recorrer ao judiciário, é legítimo fazer parte da arquitetura constitucional. Pode passar. Bom, sobre a consolidação jurisprudencial, a jurisprudência ela já reforça essa atuação. Tanto que o STJ, no recurso especial 493.811, reconheceu que o Executivo pode ser obrigado a cumprir política de plano. E o STF também já possui esse entendimento, onde já deixou muito claro que os direitos sociais são de aplicabilidade imediata, não são apenas promessas futuras. Então, portanto, a jurisprudência ela firmou a ideia de que o judiciário deve agir quando o Estado falha. Pode passar. Já sobre a legitimidade da atuação judicial, nós elaboramos aqui em legitimidade. A visão doutrinária de Barroso e Freire Júnior, por exemplo, que afirma que a atuação judicial é legítima sempre que visa proteger direitos fundamentais. A necessidade constitucional, quando os órgãos competentes não cumprem seu papel, o judiciário entra para evitar prejuízo aos direitos sociais e, por fim, muitas decisões têm efeitos coletivos. Por isso, a crítica de favorecimento individual perde força. Bom, sobre a estrutura do judiciário, o STF ele ocupa o topo e tem a função de guardião da Constituição. E com a Constituição de 1988 e a expansão dos direitos fundamentais, o tribunal, então, ganhou ainda mais importância. A judicialização da política fez com que as questões sociais, econômicas e morais passassem a ser decididas pelo STF, e isso aumentou a sua centralidade institucional. E nesse slide, nós trouxemos 3 fatores que explicam a judicialização da política. O primeiro deles é a Constituição, que ampliou muito o catálogo de direitos, gerando mais demandas ao judiciário. E o segundo é que há uma ineficiência dos processos políticos tradicionais. Muitas vezes o legislativo e o executivo eles não conseguem produzir respostas adequadas. E, por último, existem
omissões legislativas persistentes, que acabam empurrando, então, temas relevantes para o STF. Em relação às tensões e legitimidade democráticas, é claro que esse protagonista ele gera tensões. E há quem diga que o judiciário estaria apenas substituindo o legislador, o que poderia gerar dúvidas quanto à legitimidade democrática. Mas, como a gente destacou aqui no slide, muitas vezes essa atuação ela é necessária para poder evitar o esvaziamento dos direitos previstos na Constituição. E a função política do STF é, então, não compatível com a sua função institucional. Em vários momentos, ela é indispensável para a manutenção da ordem constitucional. Agora, nós vamos entrar no sistema internacional de direitos humanos, falando na dimensão internacional. Os sistemas de proteção aos direitos humanos surgem para estabelecer parâmetros mínimos e fiscalizar o cumprimento desses direitos, estabelecidos em tratados e convenções. O Brasil, ele integra tanto o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é administrado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, e também o Sistema Universal da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Cada um deles atua de forma complementar, sempre buscando fortalecer a dignidade humana. O sistema interamericano, ele integra o sistema regional e o sistema universal é o da ONU. Pode passar. Os estados, quando eles assinam e ratificam os tratados e convenções, eles têm obrigações a cumprir. E, no geral, eles têm 3 grandes obrigações. Respeitar, ou seja, não violar os direitos e não permitir a violação desses direitos. Proteger, garantindo que os terceiros não violem esses direitos, prevendo esses direitos, por exemplo, na sua legislação. E implementar, que é promover políticas e medidas concretas para efetivar esses direitos, através das famosas políticas públicas. Além disso, os comitês internacionais, que são órgãos desses sistemas, analisam relatórios dos estados e cobram participação popular. Inclusive, o Brasil já foi criticado por falta de transparência em alguns desses relatórios. Pode passar. E, para finalizar, nós trouxemos uma sintetização de tudo o que falamos aqui. A judicialização se mostra necessária para assegurar a efetividade das políticas públicas. O equilíbrio institucional é fundamental. O STF deve atuar com prudência, mas não pode omitir-se diante de violações. E, por fim, a proteção internacional complementa a nacional, reforçando padrões mínimos de dignidade humana. Assim, a consolidação dos direitos sociais depende da atuação conjunta do judiciário, do Estado e dos sistemas internacionais. Muito obrigada pela atenção.